Salve, rapaziada! Começando mais um Conexão PVT. Hoje a gente fala diretamente aí com Renato Moicano, direto da Flórida. Como é que você tá, Moicano? Pô, estamos muito bem aqui. Primeiro de tudo, já vou começar dizendo aí que é um sonho realizar essa entrevista aí. Eu nem lembro se tu vai lembrar, Marcelo, mas tu teve na minha primeira luta de MMA, né? Você lembra, no Jungle Fight? Lógico, pô. E eu, porra, sempre fui um fã do Portal do Vale Tudo, sempre fui um fã do Marcelo Alonso, a galera do fórum lá. Então é um grande sonho aí tá fazendo essa entrevista aí, entrar para esse hall aí de convidados do Portal do Vale Tudo. Obrigado aí pelo convite. Pô, prazer é todo nosso, meu irmão. Ainda mais vendo você se dando bem aí, ver você lá no início, lá em Brasília, aquela batalha toda, né, cara? Sempre te achei um cara super talentoso. Hoje em dia tá aí, American Top Team, maior time do mundo. Porra, Porra, amém. né, arrebentando aí já com filho e esposa na Flórida, muito Sim, legal. sim, Fazendo agora a sua 10ª luta no UFC, né, Moicano? Quem porra, diria, quem né? diria? 10ª Quem luta no diria? UFC, 6 É, vitórias em 9 lutas, excelente cartel. Mudando, lembrando para a galera, mudando de categoria, né? Você sempre mudando de lutou categoria. nos penas, então vamos começar falando disso, cara. Como é que tá essa vida de peso leve aí? Tá mais relaxado? O que que mudou na sua vida como peso leve? Você sabe o que é engraçado, Marcelo, falar nisso aí? Porque a gente sempre acha que vai ser mais fácil, mas no fim das contas o problema sempre é o mesmo. É o peso, do mesmo jeito. Hoje em dia eu te digo assim, tá mais fácil porque eu não tô me piorando a minha performance. Chegou um tempo na minha carreira no peso pena que eu acho que já não estava compensando o benefício de eu ser muito alto e o benefício de eu ser tão grande para a categoria. Principalmente a minha última luta no peso pena, eu senti muito corte de peso e era algo que antigamente eu não sentia. E nessa já bastantes treinadores vinham falando isso para mim e eu não queria aceitar esse negócio de subir de peso, porque eu achava que o peso pena era uma categoria muito boa, dava para mim usar a minha envergadura, só que às vezes acontece que isso aí acaba piorando a sua performance. E eu comecei a ver isso depois que eu vi alguns atletas como o próprio Marreta, Dustin Poirier, eu tive uma conversa bem grande com o Poirier a respeito disso, o Charles do Bronx, e eu percebi que talvez fosse a hora de mudar de categoria. Eu estava vindo de 2 derrotas, né? E acabei migrando aí para um 5-5, e hoje em dia eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz mesmo. Antigamente, para você ter uma ideia, para mim poder lutar no 66, eu tinha que fazer 4 meses de dieta seguidos, sem, sem poder comer uma balinha, entendeu? O cara era... E eu já sou magro, entendeu? Então, isso aí acabava atrapalhando a minha performance. Hoje em dia, acho que eu nunca me senti tão bem quanto eu estou me sentindo agora, eu nunca treinei tão bem e espero que isso aí tudo se transforme numa performance aí no próximo dia 28. Já começou se transformando numa excelente performance na tua estreia, né, cara? Contra o Damir Hadzovic. Quer dizer, uma finalização 44 segundos. Senti que você estava pilhado ali. Fala pra gente, lembra um pouquinho pra galera o que aconteceu. Teve até uma cena engraçada depois ali no octógono. Como é que foi isso? Foi engraçado porque, como eu te falei, eu estava vindo de 2 derrotas, subindo de categoria, e eu tinha assistido bastante lutas desse cara, e esse cara era um cara que apesar dele não ter uma boa defesa de queda, ele tinha uma boa defesa de finalização. Tanto é que ele só tinha sido finalizado na primeira luta, na estreia do MMA dele. Assim, antes de eu lutar com o cara, eu gosto de fazer o scout, ver toda a carreira dele. E eu vi que antes dele ser lutador, ele era um halterofilista, e ele entrou no MMA para, assim, tipo, ele falou que foi fazer um treino, ele fortão, tipo aquela história dos Gracie, entendeu? Achando que ia chegar lá, ia bater no cara, e o cara, ele foi lutar esse MMA, não tem como esse cara me ganhar e tal, e o cara finalizou ele. Aí ele começou a treinar o jiu-jitsu. Então é bem uma história dessas como a gente escutava do Gracie, das antigas. Então, claro que ele não era um grande cara do jiu-jitsu, mas ele tinha uma defesa muito boa de finalização. Tanto é que eu lembro bastante de 2 lutas dele contra bons caras de jiu-jitsu. Um que é o Alan Nuguete. O Alan Nuguete pegou as costas dele todos os rounds e não conseguiu finalizar. E outro cara que ele nocauteou era um cara chamado Marcin Held. Inclusive um cara que eu já treinei aqui da escola de chave de pé sinistro, um polonês que treina com aquele Matheus Ganrot, que também foi agora para o UFC, que também já treinei com ele. E eu falei, porra, esse cara, ele é bom, bichão, viu? Esse
da chave de pé, o Martin Held, né? O Martin Held. Cara, ele é muito bom de chão, principalmente na chave de pé. Foi pro Bellator, não foi? Ele foi pro Bellator agora, exato. E depois lutou, eu não sei se foi o KSW, não sei se foi o PFL, mas ele vem não tá tendo uma carreira muito boa, mas o fato é que eu treinei com ele aqui e ele é um cara muito bom de chão e o cara aguentou o chão com ele, entendeu? Tanto é que o Marcin Held derrubou o Radzovic, pegou costas, pegou montada, então eu tava esperando que fosse uma luta mais difícil. Então, na minha cabeça era aquilo. Eu botei na cabeça que o seguinte, meu irmão, vou botar ele para baixo, entendeu? Vou pegar as costas, vou fazer ele cansar. Só que no meio da luta ali, quando eu botei o body lock nele, com 10 segundos de luta, ele estava com os dois braços por fora ainda. Eu não estava nem com o body lock encaixado. Aí eu passei o passapé, peguei as costas. Aí quando eu peguei as costas dele, que eu comecei a estrangular, ele já cedeu a posição. Aí eu fiquei puto. Porra, não é possível que você vai me ceder essa porra. Porque com os outros tu durou. Agora tu não vai fazer isso. E aí na hora eu fiquei puto que o cara tinha batido, mas depois eu falei, pô, tô viajando, que merda, vamos lá pra casa mesmo. Entendeu? Mas na hora, adrenalina. E aquela coisa, que eu acho que o problema é quando sai do roteiro. E o meu roteiro tava para finalizar ele no segundo ou no terceiro round depois de cansar. Só que eu tava com um ajuste muito bom ali da posição de costas, que é uma coisa que a gente faz muito bem aí, e eu acabei finalizando. Aí depois eu falei que queria lutar mais e tal, aí ele chegou e disse assim, se você quisesse lutar mais, então você não devia ter me finalizado. Aí eu falei, porra, conta isso aí, você tem razão, não tem nem o que rolar, né? E aí ficou essa situação meio cômica aí. Realmente foi muito engraçado, né, cara? E é curioso que sem o público, fica muito claro o que vocês estão falando, né? Se tivesse o público, talvez a gente ficasse ali, caramba, o que eles estão falando? E uma curiosidade, não dava para ouvir direito. E ali deu para ouvir claramente, então foi muito engraçado. Agora, você está falando de roteiro, né? Primeira luta no peso leve, roteiro acima do esperado, né, cara? Conseguiu finalizar em 44 segundos. E quanto Rafael Fiziev, sua próxima luta, 8 meses depois da estreia no peso leve, você pega o Rafael Fiziev, né, o cara do Quirguistão, que hoje em dia treina na Tiger, né, lá na Tailândia. O cara duro, 9 lutas, 8 vitórias, 1 derrota, 5 vitórias por nocaute. Venceu na última luta o Mark Diakiese, né, que é um cara muito duro, campeão lá, é o grande ídolo do MMA inglês na categoria peso leve. Como é que você imagina o roteiro ideal para a luta contra o Fiziev? Marcelo, eu costumo agora, eu mudei um pouco a minha mentalidade, porque, por exemplo, até antes mesmo, porque vou voltar um pouquinho para responder essa pergunta, antes de eu subir para o peso leve e antes de vir para os Estados Unidos, assim, de vez e tal, você conheceu um pouco lá do Ataíde, a galera toda da Constrictor, e a verdade é o seguinte, o Ataíde mesmo foi uma grande referência para a gente sempre, de acreditar. Ele sempre falava, irmão, tem que acreditar. E ele mostrava. Só que a verdade era o seguinte, ele mesmo também falava o seguinte, aqui a gente é o 15 de Piracicaba jogando contra a seleção do mundo, entendeu? E a verdade era essa, entendeu? Então, mas tinha uma coisa muito especial lá, porque saíram muitos caras bons. Antes de todo mundo, saiu um cara chamado Dimitri Vanderlei, que lutou contra o Lyoto, que inspirou muita gente. Depois veio o Rani, Paulo Thiago, Marcelo Anduba. Depois veio eu. Tá vindo outros atletas. Então, alguma coisa tem naquela água ali. E eu acho que é essa parada de acreditar e tal. Mas o Ataíde sempre botou na nossa cabeça essa parada que sempre vai ser guerra, espera o pior. Meu irmão, você tem que estar preparado para tudo. Ele sempre botava isso na nossa cabeça. O Leleco também, que era meu treinador, sempre deixava a gente com essa mente. Tanto é que quando eu fui lutar no Jungle Fight, eu não tinha nenhuma luta. Inclusive, mentimos por Valide, dizendo que eu tinha 2 lutas. Porque em Brasília, ninguém queria lutar comigo. Eu cheguei a marcar uma estreia lá, o cara desistiu na hora da luta, a gente tentou arrumar outros caras, porque o pessoal sabia que eu já treinava muito bem. Então ele falou, não, vou te botar no Jungle, eu peguei a luta com 1 semana. Se te perguntarem, você fala que tem 2 lutas. E aí, eu já estreiei contra o Capitão, que era um cara que já tinha bastante luta, já era campeão mundial, e sempre na cabeça, preparado para tudo, sempre vai, meu irmão, sempre espera que vai ser sempre o pior. Só que depois dessas minhas 2 últimas lutas agora, depois que eu cheguei na América, depois que eu comecei a treinar com a América Top Team, depois que eu comecei a ver o meu nível com os caras, a história agora é outra. Agora eu
eu me preparo para o pior, mas eu espero sempre o melhor. Que foi exatamente o que aconteceu na luta desse Radzovic. Eu estava preparado, para lutar 3 rounds, né? Estava preparado para lutar 3 rounds, forte, mas eu fui esperando o melhor. E eu também fui esperando que ia finalizar. Então, eu não gosto muito de prever luta, como vai ser contra o Rafael Fiziev, mas o que eu posso dizer é que eu vou estar preparado para uma guerra, mas eu estou esperando uma vitória. Fácil. Né? Quando a gente diz fácil, aí vai falar, porque você acha que a luta vai ser fácil? Não, como você mesmo falou, acabou de ganhar do Mark Diakiese. O Mark Diakiese era um cara que treinava, que eu já treinei bastante com ele, eu sei que ele é um cara duro. Eu sei que o UFC tá botando essa luta aí justamente para favorecer um dos lados. O UFC tem que ganhar com a luta, entendeu? E eu vi algumas entrevistas do Fiziev e ele falando, não, o Moicano é muito duro, vai ser uma luta que vai alavancar a minha carreira, ele é a minha maior luta da minha carreira. Então ele sabe que se ele ganhar de um cara que já foi top 5 do peso pena, vai alavancar ele. E o UFC sabe também que se eu ganhar desse cara, eu já vou abrindo outros novos planos para a divisão, né? Porque, na verdade, o UFC chegou a me oferecer adversários ranqueados, 3 adversários ranqueados no peso leve, e esses caras não quiseram lutar. E eu ainda estava assim, querendo... Não, quero lutar com um cara ranqueado, porque quando eu saí do peso pena, eu ainda estava em 7º, né? Mas o UFC chegou e foi bem claro para mim. Ele falou, você teve sua carreira no peso pena, agora você está começando uma nova carreira, então você vai ter que galgar o seu lugar. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, meu irmão, vamos embora, quem for. E o Rafael Fiziev é o próximo. Respeito demais, é um grande adversário, tem bastante luta, tem experiência, treina numa grande academia, mas a parada é o seguinte, eu estou preparado para o pior, mas eu estou esperando o melhor para essa luta. Agora, você falou que o UFC te ofereceu 3 oponentes, né? Eles que não aceitaram ou você que não quis as 3 lutas? Os 3 ranqueados do peso leve? Eles não aceitaram. Um deles eu vou falar que foi o Anthony Pettis, ele está ranqueado ainda no welterweight. Eles me ofereceram o Anthony Pettis e falaram, não fala para ninguém, mas a gente quer fazer essa luta, né? E é uma luta que fazia sentido. Ele está vindo de uma sequência não tão boa de vitórias, ganhou do Cerrone, mas ele está meio assim. E ele estava querendo descer para o peso leve, porque ele sabe que no peso meio médio não dá para ele. Ele teve uma sorte contra o Thompson. A grande verdade é essa, é uma luta que se ele lutar 10 vezes, 9 o Thompson vai ganhar. E ele viu, ele está querendo descer para a categoria de novo, mas a gente sabe que ele tem uma moral, ele não vai querer lutar com qualquer um, né? Ele está esperando fazer grandes lutas, mas ele também não está com a moral de chegar lutando com o top. Então era uma luta que fazia sentido, mas aí ele falou que não ia lutar agora, que ele ia esperar um pouquinho. Aí eu falei, quer saber? Também vamos embora, vamos procurar outro. Me ofereceram 2 outros nomes ranqueados aí. Eu estava buscando, na verdade, a luta que eu queria lutar contra o Gillespie, a luta que eu estava pedindo há muito tempo, né? Porque eu sei que o Gillespie é um cara duro, ele perdeu do Kevin Lee, mas a parada é o seguinte, eu ia passar o carro nele, entendeu? No Oil Quinta, no Gillespie, só que o UFC tem um jogo, eu não vou discutir, eles são os melhores no que eles fazem, as lutas fazem sentido. Eles me ofereceram 2 outros adversários que eu prefiro não falar agora para também não ficar gerando expectativa, mas depois da luta eu vou falar com esses caras, porque a parada é o seguinte, para mim, o UFC sempre me ofereceu luta e eu sempre aceitei, entendeu? Esse negócio de saber que nego pode escolher luta, eu comecei a saber agora, porque foi da boca do UFC. O UFC chegou para mim e falou, eles falaram claro, a gente quer que você lute com o Anthony Pettis, você aceita? Eu falei, lógico, para lutar com o Anthony Pettis eu espero até o ano que vem. E como você falou, eu ganhei a luta em 40 segundos em março. E eu tô desde março pedindo. Março, abril, junho, julho. Tô pedindo luta, porque eu tô zero, não me machuquei. Tem que pagar minha casa, tem que pagar minhas coisas. Tô doido para ganhar dinheiro e pedindo luta. E o UFC, calma. Tentaram o Anthony Pettis não quis. Eles falaram, a gente tem mais 2 ranqueados que acham que faz sentido. Aí eu, beleza. Não deu um, não deu o outro. Aí acabaram me oferecendo aquele outro russo, o Mustafaev. Eu falei, lógico, vambora, tem que fazer meu nome, estou chegando embaixo na categoria. Não pude sair do país e aí eles relocaram essa luta aí para Las Vegas contra o Fiziev, que é um adversário duro, é um adversário que o jogo casa e é um adversário que depois que eu ganhar lá, eu vou intimar muita gente para porrada. Boa! Você falou até o Mustafaev, né, cara? O Mustafaev, inclusive, nocauteou rapidamente o Fiziev, né? O Fiziev estava bem na luta. Ele foi, deu um rodado, pegou certinho, o Fiziev já caiu, ele fez um ground and pound. Eu acabei de ver essa luta agora, o Mustafaev. Mas o Fiziev, uma coisa me impressionou, cara. Também estava revendo essa luta agora aqui.
né, que até o Rhodes na narração fala que o cara fez a defesa Matrix 2 vezes, né? O Diakise dá um chute, cara, o cara parece que a coluna dele tem uma mola. Tem uma mola, ele joga para trás, o chute passa, pô, ele vira quase 90 graus. Impressionado. Sim. E também chuta muito bem, né, Moicano? Chuta muito. O que te impressionou? Bem. Os pontos fortes dele aí, que você tá atento, que você treinou para evitar? Pô, Marcelo, você falou tudo, é exatamente isso. É um cara que dá gosto de ver lutar. E é isso que eu gosto, entendeu? É um cara que luta para frente, é um cara que tem os reflexos apurados de um cara do striking. Tem mais de, eu já fiz o scout dele também, ele tem mais de 300 lutas aí no amador, né, no profissional, no kickbox. É um cara realmente que tem a sua experiência grande na luta em pé, é um cara realmente polido na luta em pé, principalmente na parte de chute. Eu fiz as estatísticas do chute dele, é um cara que chuta muito a perna, chuta muito bem de esquerda, defende muito bem o chute na cabeça. Então, assim, é que nem eu falo, é uma luta que eu gostei, porque é um lutador que eu gosto de assistir. Eu gostei de assistir todas as lutas dele. A luta do Mustafaev, como você falou, foi muito rápido ali e pode acontecer com qualquer um. Ele tomou um chute ali, acabou acabando. Mas eu estou muito atento com os perigos dele, mas eu estou treinando muito. E estou muito... Pô, esse tempo que eu passei aqui na América Top Team, eu desenvolvi demais o jogo do MMA, que era uma coisa que eu não fazia antigamente. Antigamente, lá no Brasil, a gente tinha algumas limitações principalmente de material humano, né? Para você ver, aqui, nada, você está treinando aqui, aí você pega uma dica da Amanda, entendeu? Do nada, você pega, tá uma Kayla Harrison do lado, tava, entendeu? Mesmo, acabou de chegar uma outra menina para treinar com a Kayla Harrison, que ela campeã mundial de wrestling, é do time olímpico, é a maior atleta feminina de wrestling dos Estados Unidos. Paralelo a isso, você tem um monte de gente top aqui. Então, todo lugar que você vê, você troca uma informação, você vê como é que o cara faz, você tem os treinadores. Então, eu acho que tudo que eu passei na minha carreira foi para chegar nesse momento aqui, foi para estar onde eu tô, e dia 28, com fé em Deus, eu vou conseguir mostrar todo o trabalho que eu tenho desenvolvido aí na academia e botar o MMA. Então, o que eu quero falar? Ah, você vai jogar pro chão? Não. Mas você não vai jogar pro chão? Vou. Mas você vai lutar em pé? Vou. Você vai... Entendeu? Então, a parada é o seguinte, eu vou fazer tudo com ele e eu vou mostrar... E ele sabe qual que vai ser. Ele sabe que eu também vou tentar pôr pro chão. Mas a parada vai ser o seguinte, é MMA. MMA tá virando um novo jogo. Você vê um cara que evoluiu muito, foi o Ortega. O próprio Ortega. Vê esse jogo do zumbi. Antigamente, eu mesmo lutei com ele. Ele era um cara que era do chão e era do striking. Mas agora ele já incorporou umas paradas meio novas, né? Ele, por exemplo, ele tá indo no single leg, volta atacando. Isso confunde muito o cara que é striking, que nem o Fiziev. Porque ele não está acostumado a, por exemplo, a defender queda tomando soco, a dar soco fazendo queda. Então, eu acho que essa característica no MMA está começando a mudar. Quem tiver um pouco mais à frente vai começar a ver que a parada está revolucionando de novo, entendeu? Teve o MMA, teve a época, por exemplo, que o José Aldo estava dominando, o Renan Barão estava dominando, que era o quê? Strike em defesa de queda. Depois já veio a época do Saint-Pierre, que era o cara que derrubava, controlava. Depois agora já veio a época do Khabib, né? Que agora o Khabib já está ficando até velho, né? 14 lutas no UFC, um domínio excelente, mas só isso, né? Só você ser bom no ar é muito difícil. Então eu acho que quem souber jogar o MMA como um esporte novo vai estar conseguindo colher bons frutos. E é isso que a gente está olhando bastante aqui na América Top Team. Então não tem mais só um treino de strike, é tudo misturado, porque você tem que estar preparado para todas as áreas. Né? Pô, muito legal o que você está falando. Agora, só para a gente ter uma noção, né, cara? Quem são os seus parceiros mais fixos de treino aí? Você falou, pô, a Amanda, falou grandes nomes, né? A Kayla Harrison e tal, mas quem são os caras que você mais treina aí? Os parceiros, cara, mais fixos? Eu treino muito com o Thiago Moisés. O Thiago Moisés é um monstro. É da minha categoria também. Além de ser um parceiro de treino, é um brother mesmo. Tá sempre aqui. Tem um cara chamado Raul também, que ele, porra, me ajuda bastante. Tem um cara que tá me ajudando pra caramba nessa luta, que chama o Bebê Monstro. Eu não sei se tu sabe quem é o Bebê Monstro. É um monstro mesmo, né? Luta de 7-7.
tem um cartel muito bom de lutas, está me ajudando bastante. Mas eu treino também bastante com o Poirier, principalmente nas lutas que ele vai lutar com um cara que tem o mesmo biotipo que eu, como o Max Holloway. Eu treinei bastante com ele, mas ele também sempre me ajuda. Tem o próprio Leandro Buscapé. Então, tipo assim, eu tenho muitos parceiros de treino, uma galera muito boa de treino, mas depende muito de cada luta. O Edson Barbosa é um cara que a gente treinava muito mesmo, né? Por exemplo, quando ele lutou com o Dan Hooker, eu tinha o mesmo estilo, o mesmo tamanho. Só que tem lutas em que você tem que procurar o cara que é mais parecido, né? E o Edson tinha uma luta contra um outro cara agora, né? Que ele acabou de lutar. Então ele acabou usando outros parceiros de treino. Ele está voltando da luta, eu não consegui treinar com ele bastante, mas eu sempre treino bastante com o Edson. Então, eu tenho muitos parceiros de treino aqui, uma galera muito boa e principalmente também a equipe mesmo, né? Os professores, a galera. Eu acho que a América Top Team está com um time muito sólido aí e tem muito treinador que faz a diferença, entendeu? Muito treinador na América Top Team que nego estuda. O próprio Anderson França, que é o treinador do Edson, eu treino bastante com ele. Com o Catel Cubes também, um excelente treinador. Mas você vê que os caras são loucos na luta. Os caras, mesmo é caderno, mesmo é anotando o chute, é pesquisando, é fazendo. Então, eu acho que esse profissionalismo aí é o que está fazendo a diferença na América Top Team. E eu espero que, como eu te falei, lógico que nada é uma certeza. Eu não posso também dizer, isso vai me fazer ganhar a vitória. Não, mas a gente sabe que quanto mais profissional o time mais chance você tem de reverter uma luta em uma vitória. Então a gente está fazendo tudo certo e vamos botar aquele coração, a garra e vamos mostrar aí para o russo que o Brasil é diferente. É isso. Pô, você falou até uma coisa curiosa, né, cara? O Edson Barbosa hoje em dia é um dos teus parceiros mais fixos aí de treino, fazendo o movimento inverso ao seu, né? Enquanto você sobe, ele desce. Né? Vocês fizeram exatamente o oposto aí, né? Ele agora está passando mais perrengue com dieta, você está com uma vida um pouco mais tranquila. Agora, falando com relação a toda essa estrutura da American Top Team, Renato, como é que dá só uma noção, não precisa detalhar, mas uma noção assim de uma semana de treinos, né? Como é que, por exemplo, olha, Alonso, segunda eu faço jiu-jitsu, de manhã, à tarde eu faço sparring, a preparação física na terça, só para a gente entender como é que funciona. Vocês têm praticamente tudo na mesma área, né, cara? Isso é um luxo. É tudo na mesma área. Isso é um luxo que eu acho que nenhum lugar do mundo tem o que vocês têm aí. Não tem, exatamente. Então, e outra coisa que o pessoal não fala, mas fica quase impossível de você continuar no Brasil, velho. Fica quase impossível. E não é nem só pelo material de treino, não é nem só pelos professores, não é nem só pela qualidade de vida, é pelo retorno financeiro. Você tem tudo isso pagando 5% depois que você luta. Então, você não paga uma mensalidade, você não paga diretamente os treinadores. O que você faz? Depois que você ganhou, sagrado, você vai lá e você vai dar 5% para a academia e eles vão distribuir. Então, eu que já tive academia no Brasil, além de treinar na Constrictor, eu tinha minha própria academia, eu tinha que fazer toda uma logística, pagar todo mundo, fazer, entendeu? E nem sempre é justo, até com os treinadores, que os treinadores trabalham pra caralho. Às vezes eles merecem até mais, mas a gente tem um monte de compromisso também. Então, a América Top Team realmente é um lugar que fica difícil concorrer. Mas eu vou te dar, tem um planejamento básico. Então, tipo assim, toda semana você tem os treinos obrigatórios, né? E aí, dependendo de quem é seu head coach, ele vai preparando o treino para você na semana específica, se você tiver luta. Então, segunda-feira, 11h30 de manhã, é Sagrado Wrestling, é o treino mais cheio, meu irmão, é o treino mais forte, é com o Steve Mocco, né? Um cara que dispensa apresentações aí no meio da luta, o cara casca grossa, e deixa eu te falar uma parada, essa parada não para de me surpreender. Quanto mais o cara é sinistro, quanto mais o cara é referência, mais o cara é humilde, mais o cara é trabalhador, mais o cara é dedicado. Eu tô falando de todos os campeões que eu já tive a oportunidade de conhecer. O Cigano, que foi um multicampeão do UFC, é um dos caras mais humildes, um dos caras mais gente boa, um dos caras... A Amanda, o Tibau, todos esses caras que você fala assim, são lenda. Meu irmão, os caras na academia são os mais gente boa. E o Steve Mocco não foge à regra, entendeu? É um cara que foi um dos mais... Por exemplo, para você ter uma ideia, um dia a gente foi assistir com o Dan Lambert, aqui, o cara da American Top Team, o dono, ele chamou alguns atletas para assistir o Barry Knuckle, que o Thiago Pitbull foi lutar,
Então tava o Kyoji, campeão do Bellator, tava a Keila, tava eu, tava o Miquinho, campeão do ONI, tava vários campeões e tal, e a galera vinha e pedia para tirar foto com o Moco e com o Mike Brown. Por quê? Porque eles conhecem esses caras não do MMA, e sim do college wrestling. Meu irmão, a galera toda, fã dos caras, entendeu? E pedia até pra gente, entendeu? Pedia até pra galera, tira foto aqui, você tirava foto. Por quê? Porque os caras têm um esporte muito arraigado na cultura, entendeu? Então, os caras são um mito. O Steve Moca é um mito aqui que você fica de cara. E aí ele faz um treinão de 11h30 a, de vez em quando, até as 2, um treino, porra, o treino mais forte da semana, um treino de wrestling que é, se você perder, você perdeu a semana inteira, um treinaço. E aí, na parte da tarde, segunda, geralmente o pessoal faz um strike. Então, quem tem o seu treinador, geralmente vai fazer se tiver com luta marcada, o cara faz uma manopla específico de tarde. Na terça-feira de manhã, 11 horas é o sparring, né? Então, o octógono fica dividido para quem tem luta, a gente tem um octógono só. Então, a galera que tem luta, aí, por exemplo, faz de 9 a 9h30 faz um, de 10 a 10h30 faz outro. Aí vai assim até a hora que der, 1 hora, dependendo de quem é a luta, de quando é a luta. E aí, de tarde, o pessoal faz a preparação física na American Top Team mesmo. Então, na quarta-feira, você tem de manhã 3 treinos. Primeiro você tem um treino de kickboxing às 10 com o Steve Bruno, quem faz isso. Você tem às 11 um treino de Muay Thai com o Catel e com o Macarrão, também que a classe toda faz. E meio-dia você tem um treino de MMA com o Mike Brown. Na quarta-feira de tarde você tem às 6 da tarde um treino com... e segunda-feira eu esqueci de falar, também tem um treino de MMA com o Mike Brown de tarde, para quem não fizer os... Porque assim, você tem os treinos obrigatórios e você tem os treinos dependendo da fase. Então eu estou 2 semanas, eu já não faço alguns treinos de classe, eu faço específico. Estou falando só mais ou menos como é. E na quarta às 6 da tarde você tem um treino de boxe com o Gabriel de Oliveira, que era meu treinador, que eu trouxe ele para cá. Ele acabou sendo efetivado na American Top Team pelo trabalho dele. Ele é filho do Servílio de Oliveira, né, que foi o primeiro medalhista. Ele é irmão do Pitu, que também é um treinador do Demian Maia. É uma fera do boxe, a galera reconheceu o trabalho dele assim que ele chegou e ele acabou sendo efetivado. Hoje ele é treinador da American Top Team. Na quinta temos o sparring novamente. De noite nós temos a preparação física novamente. Na sexta-feira, 11 horas, sagrado também o treino do Parrumpa, jiu-jitsu, treinar, que toda a galera faz, toda a galera se amarra também, 11 horas, jiu-jitsu pra caramba. E de tarde, às 5, tem o treino de um kickboxer também, que é uma lenda no kickboxer, é um cara que chama Artem Levin, né, que foi o campeão do Glory. É um cara também, porra, sinistro, que acabou de entrar na academia, mas é um kickboxer que ainda tá nativo, então de vez em quando ele vai no sparring e mete a porrada em muita gente ainda. O cara é o terror lá dos grandão, mete a porrada em todo mundo. E sábado você tem um light sparring, 11 horas, que a gente faz o MMA de luvinha, mais focado em posição e também a preparação física. Então você tem esses treinos e aí cada treinador vai encaixando, tirando, botando de acordo com a necessidade do atleta, de acordo com a programação da semana. Então, você tem um head coach, o cara faz lá o teu schedule e toda semana isso vai mudando, de acordo com o oponente, com data, com todas essas questões. Aí, por exemplo, nutricionista, o Edson Barbosa, que precisa baixar peso e tal, aí é particular, né? Cada um tem o seu, o ATT fornece também? Não, é particular. Aí, bom, aí cada um vai buscando a sua maneira de melhorar, porque também, eu não sei se teria como fazer para todo mundo, eu acho que nem todo mundo nem queria, né? Porque cada um confia numa dieta, numa parada, e eu sempre trabalho com o VV, que é o nosso treinador da American Top Team, mas de vez em quando eu também vou no Jeremy, que é um outro cara também, que ele trabalhava com o Kobe. Eu acabei conhecendo ele aí, porque o Gabriel de Oliveira trabalhou um pouco com o Kobe, né? Então a gente estava em alguns treinos e eu vi o treinamento do outro cara também. Um dia ele me convidou para fazer um treino, eu também gostei. Então eu faço esse treino também, às vezes, fora da American Top Team. Então, você fica muito à vontade, assim, para... Se não for um cara, por exemplo, se não for uma academia rival e tal, claro que você pode ir tentando sempre coisas diferentes. Algumas pessoas trazem treinador, mas isso é o que a American Top Team te fornece, né? E aí ele pede só para você estar em todos os treinos de classe, né? Porque tem esse problema também. Quando o cara chega num nível muito profissional, aí ele só pensa nele.
Então, por exemplo, o Moicano aqui tem luta no dia 28, aí ele tá fazendo só os treininhos dele, né? Aí acabou a luta, some da academia. Não, aí a American Top Team fala, não, a gente ajuda, mas é bom que você esteja na classe também, para poder ajudar os outros, né? Porque senão a classe fica vazia. Então, acaba que se torna uma... Acaba que todo mundo fica fazendo isso, então todo mundo o ano inteiro está treinando, ajudando um ao outro e acaba estão sempre praticamente em camp, né? Estão sempre praticamente em forma. Sempre praticamente em forma. Então, essa é a única coisa que a galera da American Top Team pede, né? Os treinadores e tal, para a gente sempre participar dos treinos coletivos para não deixar faltar para o outro. Então, acaba que o cara passa o ano inteiro treinando. E outra, a gente está nos Estados Unidos mesmo, Estados Unidos só que tem para fazer treinar aqui. O nosso inglês não é bom ainda, então a única coisa que eu vou é para academia. Porra, muito legal, cara. E, pô, uma outra questão que eu queria falar contigo, cara, o Dustin Poirier, você falou que é um dos teus parceiros mais fixos aí de treino, né? Ele agora tá com essa saída do Khabib do jogo, né? Ele passa a ser um dos principais nomes aí que podem deter o cinturão aí. Ele vai pegar, inclusive, o Conor McGregor, né? No 257, já foi anunciado. E aí, já começaram os treinos? O que você espera do Poirier com o McGregor? Não, ele ainda não está aqui, não. Cara, o Poirier é um cara muito experiente. E como eu te falei lá no começo, eu mudei muito a minha cabeça em relação ao treinamento. Porque, por exemplo, eu vim de uma equipe pequena de jiu-jitsu. Então, para você ter uma ideia, quando o Paulo Thiago estava no UFC, o Rani ainda estava morando aqui nos Estados Unidos. A gente tinha o time de MMA, e o time de MMA era o seguinte, parece coisa dos anos 90, dos anos, né, do começo, mas era o seguinte, a gente treinava o jiu-jitsu meio-dia, tirava o kimono, botava as luvas e fazia MMA na porrada, entendeu? Então, não tinha essa, vamos dizer, esse conhecimento, ainda mais Brasília, que é uma cidade, se você for olhar comparado com São Paulo, Rio, uma cidade pequena, apesar de ser a capital do país. Então, a gente não tinha outra academia, não tinha outra referência. Então, os treinos era tudo mais ou menos da cabeça, entendeu? Então, por exemplo, o professor às vezes olhava um vídeo. Então, a gente começou a fazer aquele treino de 1 minuto, que era o mesmo treino que se fazia na Nova União, né? De ir trocando e tal, mas era tudo meio próprio. Então, acabou que a galera treinava demais. E aí eu tenho a minha resposta por que saiu muita gente boa. Porque o treino era muito duro. Então, a galera se preparava. Tipo assim, segunda-feira teve até um caso curioso. De vez em quando sempre entravam uns desavisados. Eu quero fazer MMA. Então bora. Já chegava. O Adriano Moraes foi um desses também, que apanhou demais. Os caras metiam porrada, botava a luva e nocauteava o cara, mandava subir, batia de novo, via outro. Era toda essa doideira. Então você formou muita gente dura, né? Mas aí o seguinte, quando eu cheguei aqui na América Top Team, eu queria fazer do mesmo jeito. Então, para você ter uma ideia, o primeiro sparring que eu fiz, eu ainda estava no 66, eu cheguei na segunda, fiz o treino de wrestling. Na terça-feira, quando eu cheguei, o primeiro sparring que eu fiz, eu quietinho no canto e tal, me botaram para fazer com esse Diakiese mesmo. O negão, tal, do cabelo vermelho, todo marrento. Aí eu falei, pô, vambora. Meu irmão, chegou no sparring, foi luta, eu saí batendo nele, soco, joelhada na boca, joguei no chão, cotovelo. Cara, esse bicho tirou a luva, começou a gritar, entendeu? Começou a me chamar pra porrada. Eu falei, meu irmão, a gente já tá saindo na porrada aqui, não esquenta a cabeça, não. Mas o cara ficou puto. Por quê? Porque eu ainda não estava acostumado com essa parada. Eu cheguei brigando mesmo. Cheguei no meu espaço brigando, como eu vi. Aí depois que eu fui vendo, os caras, calma, não é assim, calma, isso aqui é treino. Calma. E aí que eu fui aprendendo a treinar, aprendendo a melhorar. Até quando eu cheguei aqui da primeira vez, era que nem bicho, porque eu treinava lá em Brasília assim. E aí que eu vi, entendeu? Aí que eu vi que o treino não é briga, não. O treino é para você aprender, entendeu? E o Dustin Poirier mudou muito minha cabeça nisso, porque eu cheguei aqui e eu falava, pô, o Dustin deve viver no treino e tal, deve fazer... Meu irmão, ele só faz sparring 6 semanas antes da luta. Antes disso, ele não faz sparring. Ele só treina 2 vezes na semana, 8 semanas antes da luta, senão ele só treina 1 vez. Aí eu fui conversando com isso porque ele falou, pô, eu tenho 25 lutas só no UFC, entendeu? Eu não preciso... eu não uso o sparring para me condicionar. O sparring eu uso para chegar ali preparado na semana da luta, mas eu não preciso fazer muito mais que isso. Então ele é um cara que, respondendo a tua pergunta diretamente, ele ainda não está nem aqui na América Top Team, ele está treinando lá na academia que ele tem lá na cidade dele, lá em Lafayette, em Louisiana. E quando faltar 8 semanas, ele vem,
Aí ele faz toda a programação certinha, sem sair na porrada, sempre treino certo, mas quando ele faz sparring, ele faz duro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o jeito que a galera treina é muito diferente do que eu conheci. Eu não sei como é o Brasil inteiro, porque eu só treinei na Constrictor, mas acredito que deva ser em bastante parte do Brasil. Então, os caras treinam muito mais direcionado para aprender do que para se quebrar na academia. Isso era uma coisa que acontecia muito. Tanto é que eu tive 3 cirurgias na mão no Brasil e uma cirurgia em cada joelho, só em treino. Eu nunca nem machuquei luta, porque realmente eu treinava muito forte. Então, ao mesmo tempo que isso fez dar muitos lutadores bons, isso aí dá muita lesão. Então, chega uma hora que não dá mais. Eu tenho aprendido a treinar dessa forma e, na verdade, focar mais no trabalho na mente. A parada é você estar com a mente pronta, entendeu? Responder o resultado, porque ali é natural. Se você entrar no octógono ali, querendo ou não, como você falou, agora eu tenho 10 lutas no UFC, eu já me sinto mais à vontade, eu me sinto. Então, é para fazer o que a gente treinou. Não é para gastar o que a gente treinou dentro da academia. E foi isso a coisa que eu mais aprendi com o Dustin Poirier. E logo depois da minha luta, que eu tinha sido nocauteado pelo Zumbi, eu lutei no sábado, domingo cheguei na Flórida, na segunda eu já estava de sapatilha, treinando wrestling, sacou? E a galera, não, mas eu senti aquilo, tipo, uma vergonha, fui nocauteado, eu tenho que voltar e tal. Aí eu deixei o Poirier, pegou, me chamou e falou, meu irmão, não se esquenta no que os outros estão pensando, estão falando. Eu também passei isso aí com o McGregor, né? Quando ele foi nocauteado pelo McGregor, ele falou, meu irmão, eu não conseguia dormir à noite, entendeu? Eu dormia, sonhava, acordava gritando que eu tinha perdido aquela luta. Porque muita gente não pensa isso, mas, meu irmão, a gente dedica muito tempo da nossa vida. E quando você chega lá e tem uma performance dessa, você fica decepcionado com você. Só que nem ele falou, meu irmão, não liga para isso, é tudo barulho externo. Aí eu falei, pô, o que tu faz? Ele falou, pô, toda vez que eu vou lutar, eu pego um papel, aí eu faço um círculo e escrevo tudo que eu controlo. E aí eu faço outro círculo e eu escrevo tudo que eu não controlo. Então, aí ele bota, por exemplo, meus treinos, minha alimentação, minha dieta, minha cabeça. Aí do outro lado, crítica, frustração, o resultado. E aí nisso, né? Depois eu fui me aprofundar nessa filosofia e tudo isso tem resquício filosófico mesmo. Talvez ele nem saiba, mas isso é uma filosofia do estoicismo. Depois eu fui procurar saber de onde é que o nego tirava, e é exatamente isso, porque tudo isso que a gente está falando e que o lutador sofre muito é a antecipação, é o medo, é o nervosismo, e tudo isso, a filosofia, ela fala muito, meu irmão, é aquela história, você não pode... É engraçado, aí tinha um filósofo que ele dizia, todo ser humano se ama, né? Com certeza, se fosse para você botar na frente de alguém, com certeza você se botaria na frente. Só que você liga mais para o que os outros pensam do que para você mesmo. Então, você tem que mudar essa lógica. E qual que é a lógica? Olhar para dentro. Foi isso que eu entendi nessa conversa. Então, eu comecei a olhar para dentro e falar, meu irmão, o que eu estou fazendo de errado? Faz sentido? Comecei a entender também, porque é muito ruim uma derrota, né? Tipo, você fica muito sentido e tal. E aí eu comecei a repensar tudo que eu tinha feito de errado, tudo que eu tinha feito de certo e tal. E eu comecei a perceber que realmente o que me impedia de ir melhor era o medo e do que os outros estavam pensando, entendeu? O que eu vou fazer se eu perder? O que vai acontecer se isso? O que vai acontecer se aquilo? Tanto é que eu decidi, eu falei, não, quer saber? E o Mike Brown foi um cara bastante importante. Aí ele estava falando para mim, velho, tu é um monstro na academia. Esse corte de peso está te fazendo... com certeza, eu tenho certeza que está influenciando na sua performance e tal. Mas mesmo assim eu tinha muito medo de subir. E aí, depois dessa conversa, eu falei, porra, se eu quero algo diferente, eu tenho que fazer algo diferente. E aí o próprio Dan Lambert, o dono da academia, chegou e falou, não, o próximo tu vai lutar de 70. O Conan também, meu treinador, falou, tu vai lutar de 70. E aí eu falei, não, vambora. E aí nessa eu comecei a repensar todas essas coisas. Então, tanto é que para mim a derrota teve um significado muito positivo, foi um significado de muitas mudanças na minha vida, e eu comecei a enxergar a luta de outra forma, em que realmente, é lógico que todo mundo quer vencer, mas o resultado não é mais importante, é como você se porta, né? É como você se porta na vitória, como você se porta na derrota, porque uma vitória, uma derrota não vai mudar quem você é, entendeu? Não é porque você perdeu uma vez que você vai ser um perdedor, e nem porque você ganhou a vida inteira que você é um vencedor, vai muito além disso. Então eu comecei, porque que eu te falo, para você ser uma pessoa que chega ao nível que eu cheguei, que eu estou chegando e que muitos outros chegaram, que a verdade é essa.
a gente tem que ter também gratidão por esses momentos, entendeu? A gente tem que ter, reverenciar, porque como você falou, meu irmão, quando eu comecei no MMA, eu nunca imaginei que eu ia estar no UFC. A verdade é essa. Eu tinha um sonho, mas o primeiro que falou que eu não ia chegar era meu pai, entendeu? Eu lembro de eu falando assim, pô, rapaz, eu quero lutar vale tudo, eu quero ser que nem um Minotauro. Aí ele olhou e falou, pô, o Minotauro é um cara de 2 metros, foi atropelado por um ônibus. Tu magrelo desse jeito, ele não vai aguentar um peteleco, entendeu? Então, eu tinha aquela parada que eu queria, mas ao mesmo tempo eu tinha aquele monte de dúvida, aquele monte, como é que vai ser, como é que vai ser. E eu comecei a entender que, porra, nada disso faz diferença. A parada é a ida, é a caminhada, como é que eu construí minha vida, os momentos felizes e tristes que constroem a minha existência na carreira no MMA. E o MMA é uma ferramenta de mudança para mim. Hoje em dia eu moro nos Estados Unidos, hoje em dia eu estou estabilizado financeiramente, hoje em dia mudou a minha vida completamente. Então, essa entrevista, às vezes eu estou falando para a pessoa, e eu queria que a galera aqui, que, porra, às vezes tem esse sonho de ser lutador ou de qualquer outra coisa, meu irmão, bota num papel o que tu pode fazer e o que tu não pode fazer, né? E aí, nisso aí, você vai ver se você quer mesmo, com vontade, porque se você quiser, nada vai te parar. E é por isso que eu dei outro direcionamento para minha carreira. Então, é lógico que, por exemplo, ser o campeão não está no meu controle, mas fazer de tudo certo para ser, tá. Então, a minha dieta está certa, o meu treino está certo, o meu descanso está certo, a minha recuperação está certa. Então, eu acredito que tudo isso, como eu te falei, aumenta minhas possibilidades de ter vitórias e ter o cinturão, mas, na verdade, isso não é o que mais importa. O que importa mesmo é a vida que eu venho aproveitando como lutador ao máximo e tentando ajudar outras pessoas também, que é meu objetivo, é usar essa sorte que eu tive, essa chance que eu tive para impactar em outras vidas de outras pessoas, porque eu também, se eu não tivesse tido a ajuda de, como você falou, o mestre Ataíde, do meu professor Leleco, de todas as outras galera, eu nem estaria aqui, eu nem imaginaria isso, porque é engraçado, porque lá no começo, eles falavam isso para mim. Eu lembro de um cara que chamava Cláudio Moreira, e chegou a treinar a gente também no MMA junto com a Thaís, e ele olhava para mim e falava, porque eu chegava mais cedo. O treino era 10, eu chegava 9. Aí chegava, ficava sozinho treinando. O treino acabava meio-dia, eu saía 1. E eu lembro um dia, eu não tinha nenhuma luta de MMA. E eu batendo no saco e tal. Aí chegou para mim e falou, Moicano, tu é para ser um dia tipo um José Aldo. Ele falou assim, você é para ser tipo um José Aldo. Aí eu falei, pô, esse cara tá viajando, velho. Entendeu? Esse cara tá viajando, ele nem... Entendeu? Porque eu mesmo não acreditava em mim. Eu queria, mas não acreditava em mim. Aí, por isso que eu deixo aquela foto do José Aldo ali, quando eu lutei com ele. Porque eu também lutei e muita da minha performance naquela luta foi baseado naquela mentalidade que eu tinha. Pô, ele tá viajando, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, eu cheguei numa luta e eu poderia ter vencido nele. E eu sinto que, não é desrespeitando ele, eu sinto, porra, que aquela luta era para mim vencer. Então, depois dessas 2 lutas, eu tive toda essa, como eu te falei no começo, essa ressignificação da minha carreira, do que eu acredito, do que eu não acredito. E eu mudei minha mente. A minha mente é sempre o seguinte agora, é treinar como eu treinava, esperar o pior, mas tá preparado para o pior, mas sempre esperar o melhor. Isso aí mudou minha carreira e como eu tive bem nessa última luta, eu acho que é o que vai fazer a diferença. Então, só para esclarecer esse ponto dessa conversa com o Poirier, mas... E de como agora, só uma pergunta. E seu pai hoje, cara? O que seu pai fala hoje, vendo o filho tão bem, o neto morando nos Estados Unidos? É meu maior fã, velho. Ele é meu maior fã. Ele me ligou hoje, ele fica tão preocupado. Ele me ligou hoje, ele, como é que tá a luta? Tu tá estudando no cara? E ele não sabe porra nenhuma de luta. Mas ele fala, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas é engraçado que contagiou a família toda, entendeu? E todo mundo é fã, e todo mundo fica na expectativa. Mas no começo, e é normal, eu não julgo eles. Eles nos... É tipo, é que nem eu vejo meu filho, né? Eu quero sempre o melhor para ele, velho, entendeu? Eu quero. E era um caminho muito difícil, porque eu não tinha nenhum lutador na família. Ele não sabia o que era, entendeu? Não tinha... Então ele olhava e pensava, porra, é melhor ele estudar, é melhor ele fazer. Só que ao mesmo tempo, o que eu vejo é o seguinte, é que o dinheiro, ele é bom, mas o dinheiro é consequência. O dinheiro não pode ser o princípio da tua vida. E quando eu entrei no UFC, foi engraçado, que eu ficava com esse dilema na minha cabeça. Eu fazia faculdade de Direito, né? Então, eu estudava, eu pensava em ser advogado, eu pensava em passar num concurso, e ao mesmo tempo eu gostava muito de lutar, e eu ficava treinando, e sem dinheiro. Lutador no Brasil, tu sabe como é que é. O cara, porra, não tinha R$1
para tirar do bolso, assim. E aí eu falava, porra, mas será que vai? Será que não vai? Aí um dia eu na cama, eu lembro até hoje, eu sentado assim, aí eu pensei, eu falei, meu irmão, eu vou trancar essa porra e vou virar lutador. E se eu não tiver nenhum real na vida, foda-se, entendeu? Vou ser pobre, mas vou ser feliz. E é aí que as coisas começaram a dar certo, entendeu? Então, por isso que é toda uma ressignificação. Então, hoje em dia eu entendo meu pai, que ele não queria que eu lutasse, nem minha mãe, é lógico, eles queriam que eu tivesse estabilizado, mas talvez eu tivesse e não tivesse feliz. Então, o mais importante é você entender o que te faz feliz e buscar isso para ser uma vida que faça sentido, uma vida que vale a pena, uma vida que você não vai se arrepender, porque o que eu vejo, que o que mais acontece, a gente fica vivendo uma vida pensando nos outros, perseguindo sonhos que são os dos outros, e quando vê, a vida passou, né? Hoje eu tenho 10 anos de carreira de MMA, tenho uma família, entendeu? Imagina se eu tivesse falado, não, isso não vai dar certo. Não. Então, por isso que hoje a minha mente mudou e é sempre, meu irmão, vai dar certo. E se não der certo, o azar foi da coisa que me perdeu, entendeu? Eu vou ser campeão do UFC, eu tenho essa vontade, eu tenho essa chance. Mas se eu não for, quem vai perder é o UFC, entendeu? Então, a cabeça mudou um pouco. Mas respondendo à questão do Dustin Poirier, eu acho que isso aconteceu com o Dustin Poirier também, porque ele... Porque, como eu estava te falando no começo, para o cara chegar no topo assim, do esporte, e a verdade, sem querer ser humilde ou falso humilde ou nada, mas para estar no UFC, o cara tem que ser bom, para o cara ser ranqueado, ele tem que ser melhor ainda, entendeu? E o que precisa para isso? O cara ser competitivo, velho. O cara não quer perder nem no par ou ímpar. E eu vejo que essa é a diferença de todos os atletas, todo mundo. Cara, nego não gosta de perder em nada. Então, quando você perde de uma forma dessa, que foi o Dustin Poirier com o McGregor, isso te afeta, entendeu? Mas isso também, você pode usar isso como alavanca para te reconstruir, ou você pode te botar para baixo. E acho que o Dustin Poirier usou como alavanca, mudou a carreira, foi campeão interino, ganhou do Justin Gaethje, né, na última luta, e ele lutou com o Khabib agora. Então, como você falou, ele tem tudo para realizar o sonho dele, ser o campeão de fato, não o interino. E eu acho que essa luta com o McGregor aí vai abrir grandes possibilidades para ele. Eu vejo ele um outro lutador, muito mais completo. Na minha opinião, se o McGregor acha que ele vai vir para trocar soco, Dustin Poirier, eu acho que ele vai fazer esse jogo de MMA, vai se transformar numa estrela, ganhando o McGregor, pelo menos é isso que eu espero. É lógico que é uma luta dura, mas acho que vai vir credenciado bem forte aí pelo cinturão. E é um cara que eu torço, é um cara humilde, é um cara batalhador, é um cara que ajuda todo mundo e eu vou estar aqui na torcida por ele. Pô, maravilha, cara. Agora, para a gente terminar, eu queria que você falasse alguma história, Moicano, lembrasse alguma história de um cara que eu admiro muito, meu colega de biologia, né? A gente descobriu no ônibus pro Django, indo para sua luta. A gente dentro do ônibus, a gente sentou lado a lado, eu e a Taíde. E aí ele descobriu que eu era biólogo, eu descobri que ele era biólogo, só que eu trabalhei com tubarões e fui para microbiologia, e ele foi para trabalhar com serpentes, né, cara? Sim. O cara, porra, meu irmão. E aí, cara, cada história que eu ouço do cara, toda vez que eu encontro com ele, é uma história mais louca, né? Além do cara ser um monstro, aí ter criado a equipe de vocês, ter feito tantos campeões como você, o Rani, a Saranduba, né, e tantos outros, o cara é um monstro que ele coleciona serpente. Ele era o único cara em Brasília que tinha condição de fazer contenção de grandes répteis, né? Então, são histórias, e conta alguma boa pra gente aí, Moicano. Pô, agora que tu falou, era uma história que eu não lembrava há muito tempo, mas foi no dia que eu conheci o Ataíde, porque eu comecei a treinar com um aluno dele, o Leleco, faixa preta, né? Numa academia de bairro, a academia era na casa dos pais do Leleco. Ele tinha acabado de voltar do Havaí, que ele tinha feito uma temporada lá de jiu-jitsu, até junto, acho que com o Marcelo Tigre. Ele deu aula na academia do Marcelo Tigre no Havaí. Então, bem nos primórdios, ele chegou a fazer uma luta de vale tudo, sem luva. E era a molecadinha toda do bairro lá, e a gente via o Leleco, né, como um herói, né? Tipo, pô, professor, cara lutador, faixa preta, ele botava os vídeos pra gente e tal. E o primeiro dia que eu vi o Ataíde foi num dia que ele foi lá, inclusive levar o Jacaré. Eu não sei porquê, o Jacaré tinha ido competir e tal, e eles foi levar assim na academia, e tinha um cara lá que treinava com a gente, que ele era pequenininho, ele era baixinho mesmo. E chamava Rafinha. Eu devia ter uns 13 anos, para ter ideia, ele era menor que eu. Hoje em dia, se ele não for anão, ele escapou fedendo, né? Pequeno mesmo, entendeu? Então
Aí chegou o Ataíde. O Ataíde estava com o pé operado, né? Ele sempre teve um problema no pé. Aí ele estava de muleta, grandão, todo cheio de tatuagem, o cara grandão, pesadão. Aí quando ele chegou, aí todo mundo, caramba, quem é esse cara aí? Quem é esse cara aí tal? Aí, né, pô, é o Ataíde, tal, o mestre do Lelé, que foi toda aquela coisa assim. Aí quando ele foi embora, esse Rafinha tava, aí ele olhou pro Ataíde assim, o tamanho do Ataíde. Aí ele falou assim, aí eu falei, Rafinha, como é que foi aí? Tu gostou do mestre? Não sei o quê. O bicho é grande, né? Como é que foi e tal? Aí ele olhou para mim e falou, Moicano, tu imagina viver num mundo onde só tem Ataíde, né? Que o bicho pequenininho, todo mundo para ele era do tamanho do Ataíde. Pra gente, o Ataíde era um cara grande. Ele falou, meu irmão, imagina viver num mundo que só tem Ataíde. E aí, mas é muito engraçado essas histórias. Outra história muito engraçada, ele tem uma chácara. E como você falou, ele cuida de répteis, né? Então, e o Ataíde é louco. Você chegava na chácara dele, tinha coruja, todas as cobras do mundo, tinha, porra, cachorro. Ele tinha um monte, uns 10, 15 cachorros. Aí a gente chegava lá na chácara dele no final de semana. E ele tem os filhos dele, né? Ele tem 4 filhos homens e tal. E aí ele separou da mulher, estava cuidando dos filhos sozinho. E a gente chegou na casa dele. E aí, quando ele chegou, ele entrou e os moleques correndo assim. Irmão, os moleques correndo. Aí, Moicano, vamos aqui no quarto, o filho dele menorzinho. E o filho dele correndo em volta de um negócio assim, como se fosse uma... Não era uma mesa, era um topo assim de concreto com um aquário em cima. E o moleque correndo em volta do aquário. Irmão, quando eu cheguei perto do aquário, tinha uma cascavel, entendeu? Aí eu falei, meu irmão, imagina se esse moleque encosta nisso aí, essa cascavel some. E uma história engraçada dele também é que muita gente não sabe, mas ele já teve 2 leões. Cara, essa é demais. Eu ia te pedir para contar essa. Chácara dele. Ele teve 2 leões, entendeu? Aí, porra, mestre, por que você livrou do leão? Ele, porra, comia 15 quilos de carne por dia, aí me quebrava. E a chácara dele, Marcelo, é um lugar, porra, maravilhoso. No Lago Oeste, uma visão para um vale, assim, pô, o Ataíde é um cara sensacional, agradeço muito a ele, apesar de não estar treinando mais na Constrictor. Mas realmente é um cara nota 10. O Leleco também, meu professor, agradeço muito a eles. E teria um monte de outras histórias aí, porque é um cara humano pra caramba, entendeu? É um cara que ajudou a galera toda. E que também você vê que isso que eu acho legal. O propósito de vida dele mesmo é o jiu-jitsu, né? Ele pegou uma escola muito forte, né? Com o Popó, que era aluno também do mestre Armando, entendeu? Inclusive, eu tive grandes oportunidades através do Ataíde, através do Leleca, através do Popó, dessa galera, de conhecer o mestre Armando. Então, quando eu estava em Brasília, ele estava vivo, todo sábado eu ia lá. E isso é o que mais me encanta do jiu-jitsu, porque, como eu te falei, um dia, isso tudo de luta e de ser bom e de ser isso ou de ser aquilo, isso vai passar e o que vai ficar é essa filosofia do jiu-jitsu que o mestre Armando passou para o Ataíde, para o Popó, o mestre Armando Brigitte, exatamente. Um cara que eu vi com meus próprios olhos, uma coisa que eu nunca achei que ia ver, um cara de 95 anos, ele chegava no treino dirigindo o carro dele, dava buzinadinha, abria o portão, saía, mostrava a defesa pessoal. Meu irmão, aos 95 anos de idade, você falava com ele sobre qualquer coisa, ele falava sobre tudo, não comia carne, seguia a dieta Gracie, meu irmão, sabia todas as posições de defesa pessoal que você pode imaginar, sabia de todos os assuntos que você pudesse imaginar, e realmente um exemplo, uma parada que tem que ser reverenciada, a humildade, né? Como eu sempre falei aqui desde o começo, eu acho que a humildade é um grande atributo do vencedor, né? Do campeão, e o campeão não que vence uma luta, o campeão que vence a si mesmo, o campeão que vence a própria coisa ruim do ser humano, porque o ser humano é ruim por nascença, e a gente tem que se doutrinando, se tornando uma pessoa melhor. E eu via isso no mestre Armando, como eu vejo no Ataíde, como eu vejo no Leleco. Então eu só agradeço até essas raízes aí tão fortes no jiu-jitsu, e eu espero que o jiu-jitsu volte a ser não só esse esporte que é maravilhoso, mas esse estilo de vida, essa doutrina que eu tenho certeza que faria diferença no Brasil aí, para uma educação, uma questão civil e moral que não tem
não tenho palavras, meu irmão. O exemplo das pessoas que eu conheci são essas aí, e é o exemplo que eu vou passar para o meu filho. Então, quando ele tiver idade, ele vai fazer o jiu-jitsu, independente se ele competir ou não, e ele vai aprender a respeitar o tatame, respeitar o professor e seguir a vida dele. Acho que esse é o recado do jiu-jitsu. Maravilha, Moicano. E você, com certeza, é um retrato dos mestres que você teve, né, cara? Um cara super respeitador aí, que, pô, sempre passa uma mensagem maneira. E eu tenho certeza que uma das coisas mais importantes que você passa é isso aí. Você deu uma mensagem muito legal para quem quer treinar, quem quer ser campeão, que é isso aí, né, meu irmão? Se dedicar. Focar no que você pode, no que está dentro do teu círculo de possibilidades, né, cara? E dar o melhor naquilo. E é o que você tem feito. Tenho certeza que tu vai chegar longe, meu irmão. Obrigado aí pela tua entrevista. Prazerzaço conversar contigo aí. Tenho certeza que a galera se amarrou. Pô, perfeito. Sempre que precisar, nós estamos aí. É um prazer falar sobre luta. É um prazer estar estreando aí no canal do Portal do Vale Tudo. Parabéns pelo trabalho, né? E até te elogiar também pelo trabalho que você fez com o historiador. Eu já li o livro lá do Carlos Grace, também gostei muito. Eu acho que isso aí é uma parada que tem que ser levantada para a gente desvendar esse passado do jiu-jitsu aí. Muita gente discute, debate, mas é importante a gente saber como é que chegou até esse momento e onde é que a gente pode chegar, né? Então, parabéns aí, principalmente por essas histórias aí das antigas, né? E também pela abordagem profissional que você trata o tema da luta. Acho que é muito importante. E todo mundo sabe o seu valor como comentarista, como historiador, né, também, e como fotógrafo e responsabilidade do MMA. Então, o MMA está em boas mãos aí no Brasil.